Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 30. Tinha nos pregado um susto e já podia ir contar a toda a escola. Tinha esse privilégio. Ei, disse eu, você não devia ser uma vaca. Onde é que está a tua fantasia? Está atrás do palco, disse ele. A senhora Merriweather disse que ainda falta um monte até ao desfile. Scout, pode colocar a tua fantasia ao lado da minha, atrás do palco. E depois podemos ir ficar com os outros. O Gen pensou que era uma bela ideia. Também pensou que era bom eu e Cecil estarmos juntos. Dessa forma, o Gen podia juntar-se às crianças da sua idade. Quando chegamos ao auditório, vimos que a cidade inteira estava lá à exceção da Ticus, das senhoras que tinham ficado demasiado cansadas por terem decorado o palco e os habituais insociáveis e deslocados. Ao que parecia, estava lá a maior parte do condado em peso. A entrada estava repleta de camponeses com os seus trajes de domingo. O prédio do colégio tinha uma entrada bastante ampla no topo das escadas. Havia grupos de pessoas em volta das barraquinhas, montadas de ambos os lados. Oh, não, Gen, me esqueci de trazer o dinheiro. Suspirei. Mal as vi. Mas o Atticus não se esqueceu, disse o Gen. Toma aqui 30 centavos. Já dá para fazer 6 coisas. Nos vemos depois. Ok, disse-lhe, bastante contente com os meus 30 centavos e a companhia do Cecil. Desci com o Cecil até a parte da frente do auditório. Atravessamos a porta lateral e fomos ver aos bastidores. Livrei-me da minha fantasia de presunto e desatei a correr dali para fora porque a senhora Merriweather estava atrás de uma mesa, logo na primeira fila, fazendo frenéticas alterações de última hora no roteiro. Quanto dinheiro tem? Perguntei ao Cecil. O Cecil também tinha 30 centavos. O que nos punha em pé de igualdade. Gastamos as nossas primeiras moedas na Casa dos Horrores, que não nos assustou. Depois, entramos na sala escura do 7º ano. Fomos guiados pelo fantasma de serviço que nos fizeram tocar em vários objetos que diziam ser partes de um corpo humano. Aqui estão os olhos, disseram, quando tocamos em 2 uvas descascadas pousadas num pires. Aqui está o seu coração que mais parecia fígado cru. E estas são as entranhas e as nossas mãos eram empurradas para um prato cheio de espaguete frio. O Cecil e eu visitamos muitas barraquinhas. Cada um de nós comprou um saco de suspiros caseiros feitos pela senhora Taylor. Eu ainda queria ir pegar as maçãs com a boca, mas o Cecil disse que não era lá muito higiênico. A mãe dele disse que podia pegar alguma doença ao meter a cabeça numa tigela onde todo mundo já tinha colocado a boca. Oh, aqui na cidade já não há nada que se pegue, protestei. Mas o Cecil disse que a mãe o tinha avisado que não era higiênico comer depois das outras pessoas. Mais tarde, fiz a mesma pergunta à tia Alexandra e ela me respondeu que as pessoas que pensavam assim normalmente eram novos ricos. Estávamos prestes a comprar um saco de caramelos quando apareceram os estafetas da senhora Merriweather dizendo que tínhamos de ir para os bastidores, pois estava na hora de nos prepararmos. O auditório começava a encher de gente. A banda do colégio de Maycomb County estava montada por baixo do palco. As luzes estavam acesas e a cortina de veludo vermelho ondulava e agitava-se devido à confusão que reinava por trás dela. Nos bastidores, o Cecil e eu encontramos um estreito corredor atolado de gente. Adultos com chapéus de bobo da corte feitos em casa, bonés de soldados confederados, chapéus da guerra hispano-americana e capacetes da Primeira Grande Guerra. As crianças, vestidas de vários produtos agrícolas, enchiam uma pequena janela. Alguém amassou a minha fantasia, queixei-me, desconsolada. A senhora Merriweather veio correndo em meu socorro, endireitou o arame e me empurrou lá para dentro. Está bem aí dentro, Scout? Perguntou o Cecil. A tua voz parece vir de tão longe. Até parece que está do outro lado da montanha. Olha que você também não parece estar muito perto, respondi. A banda tocava o hino nacional e ouvimos a audiência levantar-se. Depois soou o bombo. A senhora Merriweather, sentada na sua mesa, ao lado da banda, declamou Maycomb County, ad astra per aspera. O bombo voltou a rufar. Significa, disse senhora Merriweather, traduzindo para o público rústico, da lama até as estrelas. E acrescentou, a meu ver desnecessariamente, um desfile. Até parece não saberiam o que era se ela não dissesse, sussurrou o Cecil e foi imediatamente silenciado. Toda a cidade sabe isso, suspirei. Mas a gente do campo também veio, contrapôs o Cecil. Fiquem calados aí atrás, ordenou uma voz de homem e ficamos calados. O bombo rugia a cada frase da senhora Merriweather. Num tom triste e cinzento ela ia explicando que Maycomb County era mais antigo do que o próprio estado, que fazia parte dos territórios do Mississippi e do Alabama,
que o primeiro homem branco a pôr os pés naquelas florestas virgens tinha sido um antepassado do juiz de paz há 5 gerações atrás, e de quem, aliás, mais ninguém tinha ouvido falar. Depois veio o corajoso coronel Macomb, que dera o nome ao condado. Andrew Jackson me nomeara-o, então, para um cargo de autoridade, mas a excessiva autoconfiança do coronel Macomb, juntamente com a sua falta de sentido de orientação, tinham sido o desastre de todos quantos cavalgaram ao seu lado na guerra contra os índios Creek. O coronel Macomb continuou a perseverar nos seus esforços para tornar aquela região segura para a instauração de uma democracia, mas a primeira campanha havia sido a sua última. As suas ordens, que entretanto lhe tinham sido transmitidas por um correio índio amigo de brancos, foram para avançar para o sul. Depois de ter consultado o musgo de uma árvore, para se certificar para que lado era o sul, e não permitindo que os seus subordinados dissessem uma só palavra para o corrigir do erro que estava prestes a cometer, o coronel Macomb partiu numa jornada resoluta contra o inimigo, embrenhando de tal forma as suas tropas dentro das florestas ancestrais a noroeste, que tiveram de ser socorridos por aventureiros que estavam indo para o interior. A senhora Merriweather deu uma descrição de 30 minutos sobre as proezas do coronel Macomb. Descobri então que, se dobrasse os joelhos, podia metê-los dentro da fantasia e sentar-me, mais ou menos. Sentei-me, ouvindo a ladainha da senhora Merriweather e do bombo, lá ao longe, e adormeci rapidamente. Mais tarde me contaram que a senhora Merriweather estava guardando para a grande apoteose final e quando chamou o porco, disse-o com a confiança resultante das entradas a tempo dos pinheiros e do feijão manteiga. Esperou uns segundos e voltou a chamar porco. Como nada acontecia, gritou porco. Acho que ouvi algo no meu sono, ou então foi a banda tocando de Chic que me acordou. Porém, só quando a senhora Merriweather subia triunfantemente ao palco, carregando a bandeira do estado, é que eu decidi fazer a minha entrada. Decidir não é o termo mais apropriado. Pensei que era melhor juntar-me aos outros. Mais tarde me disseram que o juiz Taylor foi para trás do auditório e ficou lá rindo e batendo nos joelhos com tanta força que a senhora Taylor lhe levou um copo de água e um dos seus comprimidos. A senhora Merriweather parecia ter feito um enorme sucesso pois todo mundo aplaudiu muito. Mas quando ela me pegou nos bastidores disse que eu tinha lhe arruinado o desfile. Ela fez eu me sentir muito mal. Mas quando Jim veio me buscar mostrou-se bastante compreensivo. Disse que, de onde ele estava sentado, não tinha conseguido ver muito bem a minha fantasia. Não sei como ele conseguiu imaginar o meu estado de espírito dentro daquela fantasia, mas disse que eu me tinha portado muito bem e que só tinha entrado um pouquinho tarde. O Gen estava se tornando tão bom como o Atticus reconfortando as pessoas quando as coisas corriam mal. Quase nem mesmo o Gen me faria conseguir enfrentar aquela multidão. Por isso aceitou esperar nos bastidores até a audiência sair. Quer tirar isso, Scout? Perguntou. Não. Deixa que o élfico assim, disse eu. Assim podia esconder a minha vergonha debaixo dele. Querem carona para casa? Perguntou alguém. Não, senhor. Obrigado. Ouvi o Gen responder. É uma caminhada curta. Tenham cuidado com as almas penadas, disse a voz. Melhor dizendo, avisa as almas penadas para terem cuidado com as Scout. Já não há muita gente, disse-me. Vamos. Atravessamos o auditório em direção à entrada e descemos os degraus. Ainda estava escuro como breu. Ainda havia carros estacionados do outro lado do edifício, mas os faróis não serviam de grande ajuda. Víamos melhor se alguns deles fossem na nossa direção, disse o Gen. Vem aqui, Scout. Deixe-me agarrar na tua pata. Pode se desequilibrar. Eu consigo ver. Ora, mas pode perder o equilíbrio. Senti uma ligeira pressão na minha cabeça e assumi que o Gen tinha agarrado na pata do presunto. Agarrou? Não. Começamos a atravessar o pátio escuro, fazendo esforço para enxergar os nossos próprios pés. Gen, disse o traço. Esqueci dos sapatos. Ficaram nos bastidores. Então vamos buscá-los. Mas quando nos viramos, as luzes do auditório se apagaram de vez. Bom, pode ir buscá-los amanhã, disse ele. Mas amanhã é domingo, protestei, enquanto o Gen me virava no sentido de casa. Pode pedir ao porteiro para te deixar. Scout? Nada. Já há muito tempo que o Gen não fazia aquilo. Em que estaria pensando? Bem, o mais certo era me dizer quando muito bem entendesse. Provavelmente quando chegássemos em casa. Senti que os seus dedos apertavam com uma força incomum o cocuruto da minha fantasia. Abanei a cabeça. Gen, não precisa de... Cale-se por um minuto, Scout, disse ele, me beliscando. Continuamos a caminhar em silêncio. O minuto já acabou. Interrompi. Enquanto tá pensando, me virei para ele, mas a sua silhueta era praticamente invisível. Acho que ouvi qualquer coisa,
Disse-me. Para um minuto. Paramos. Está ouvindo alguma coisa? Perguntou. Não. Mal tínhamos dado 5 passos quando ele me fez parar outra vez. Jane, está tentando me assustar? Sabe que já tenho idade suficiente para... Fica quieta, disse ele e vi logo que ele não estava brincando. A noite estava calma. Conseguia ouvir a respiração dele ao meu lado. De vez em quando, sentia-se uma brisa súbita batendo levemente contra as minhas pernas nuas. Mas era tudo o que restava de uma noite que prometia ser ventosa. Dizia-se que era calmaria antes da tempestade. Ficamos escutando. Ouvi um cão velho agora mesmo, disse eu. Não é nada disso, respondeu Jen. Ouvi algo enquanto caminhávamos, mas deixei de ouvir quando paramos. Você tá ouvindo é o roçar da minha fantasia. Está ficando pirado por hoje ser dia das bruxas. Disse isso mais para convencer a mim própria do que ao Jen. Quando recomeçamos a andar, ouvi o tal barulho que ele tinha falado, e não vinha da minha fantasia. É só aquele palerma do Cecil, disse o Jen. Mas não nos vai assustar outra vez. E não vamos deixar que ele pense que estamos nos apressando por causa dele. Reduzimos o passo. Perguntei ao Jen como é que o Cecil conseguia nos seguir naquela escuridão. O mais provável era que ele esbarrasse conosco vindo de trás. Eu consigo te ver, Scout, disse o Jen. Mas como? Eu não consigo ver você. Estou vendo a banha. A senhora Crenshaw pintou a gordura do presunto com uma daquelas coisas brilhantes para se ver bem com as luzes do palco. Por sinal te vejo muito bem. E acho que o Cecil também consegue te ver suficientemente bem para manter a distância. Decidi mostrar ao Cecil que nós sabíamos que ele nos estava nos seguindo e que estávamos prontos para o enfrentar. O Cecil Jacobs é um grandessíssimo cagão. Virando-me, gritei subitamente. Paramos. Não houve resposta além do eco distante de cagão na parede da escola. Eu te pego já, disse o Jen. Ei, 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 e respondeu de novo a parede da escola. Normalmente, o Cecil não costumava se aguentar tanto tempo, quando inventava uma brincadeira. Repetia a vezes sem conta. Já devia ter aparecido. O Jen me fez sinal para parar outra vez. E depois disse baixinho. Scout, consegue tirar isso? Acho que sim. Mas olha que não tenho grande coisa por baixo. Eu tenho teu vestido comigo. Não o consigo vestir nas escuras. Está bem, disse ele. Esquece. Está com medo, Jen? Não. Acho que estamos quase chegando na árvore. Mais alguns metros e chegamos na estrada. Aí já conseguimos ver as luzes dos candeeiros. O Jen falava num tom lento e monótono. Perguntei-me por quanto tempo iria ser capaz de manter o mito do Cecil. Achei que devíamos cantar. Jen? Não. Fica quieta outra vez, Scout. Decidimos não apressar o passo. O Jen sabia tão bem como eu que era difícil caminhar depressa sem machucar um pé, nem tropeçar numa pedra e outros inconvenientes. Além disso, eu estava descalça. Poderia ter sido vento abanado às árvores. Só que não havia vento e também não havia árvores exceção do grande carvalho. A pessoa que nos seguia arrastava os pés como se usasse botas pesadas. Quem quer que fosse devia usar calças grossas de algodão. Aquilo que eu pensava ser o abanar das árvores, era afinal o roçar suave de algodão em algodão. Vic, Vic. A cada passo senti a areia a refrescar debaixo dos meus pés e soube que estávamos próximos do grande carvalho. O Jen apertou-me a cabeça. Paramos e escutamos. Desta vez aquele arrastar de pés não parou. As calças continuavam a roçar com suavidade e firmeza, até que por fim pararam. Ele corria na nossa direção e aqueles pés não eram certamente os de uma criança. Corre, Scout, corre, corre, gritou Jen. Dei um passo gigantesco e comecei a cambalear. Os meus braços eram inúteis e não conseguia manter o equilíbrio no escuro. Jen, me ajuda. Jen. Algo esmagou o arame da fantasia em volta do meu corpo. Ouvi o barulho de metal roçando em metal. Caí ao chão e rolei o mais longe possível, tentando escapar da minha prisão de arame. Dali bem próximo vinha um som de luta. Um barulho de pontapés e ruídos de sapatos e carne esfregando sobre a terra e as raízes. Alguém rolou sobre mim e eu senti que era o Jen. Levantou-se como um relâmpago puxando-me para ele. Mas, embora minha cabeça e ombros estivessem livres, eu estava tão emaranhada que não conseguimos ir muito longe. Estávamos quase chegando na estrada quando senti a mão do Jen se libertar e notei que tinha caído para trás no chão. Mais sons de luta. Depois um som mais abafado, como se algo tivesse partido e o Jen gritou. Corri na direção do grito do Jen e afundei-me no estômago flácido de um homem. O seu dono fez uff e tentou me agarrar pelos braços. Só que eles estavam presos debaixo do arame. O estômago era mole, mas os seus braços eram como aço. Lentamente, estavam me cortando a respiração. Não conseguia me mexer. Subitamente ele foi atirado para trás e caiu no chão.
quase me levando com ele. Achei que o Gen tinha se levantado. Às vezes a mente humana trabalha devagar demais. Permaneci ali, meia atordoada. O som da luta diminuía. Alguém respirou fundo e a noite voltou a mergulhar no silêncio. No silêncio, excetuando a respiração pesada de um homem. Respiração pesada e andar cambaleante. Achei que ele se dirigira até a árvore e tinha se encostado a ela. Tossiu violentamente. Uma tosse soluçante. Uma tosse que lhe abanava toda a sua estrutura óssea. Gen. Não houve resposta, exceto a respiração pesada do homem. Gen. O Gen não respondia. O homem começou a andar em círculos, como se à procura de algo. Ouviu grunhir e arrastar uma coisa pesada pelo chão. Lentamente comecei a perceber que éramos agora 4 pessoas debaixo da árvore. Atticus. O homem caminhava de modo pesado e titubeante na direção da estrada. Dirigi-me para o local onde pensava que ele tinha estado e tateei o chão freneticamente com os dedos dos pés. Toquei em alguém. Gen. Os meus pés tocaram numas calças. Depois a fivela de um cinto. Botões. Algo que não conseguia identificar. Uma colarinho Por fim, um rosto. Uma barba áspera me disse que não era o Gen. Senti o cheiro a uísque ordinário. Caminhei na direção em que achava ficar a estrada. Não tinha certeza, porque já tinha dado muitas voltas sobre mim mesma. Mas acabei por encontrá-la e olhei para o candeeiro ao longe. Um homem passava por baixo dele. O homem caminhava com o passo incerto de quem carregava um fardo pesado demais para as suas costas. Depois virou a esquina. Ele carregava o Gen, e o braço do Gen balançava de forma estranha à sua frente. Quando cheguei à esquina, o homem atravessava o nosso pátio. Por um instante, o Atticus ficou enquadrado sob as luzes da nossa porta. Desceu os degraus correndo juntamente com o homem. Levou o Gen para dentro. Quando cheguei na porta eles já atravessavam o átrio. A tia Alexandra correu ao meu encontro. Chama o Dr. Reynolds. A voz do Atticus saiu cortante do quarto do Gen. Onde está Scout? Ela está aqui, gritou a tia Alexandra, me arrastando com ela até o telefone. Ela puxava-me ansiosamente. Eu estou bem, tia, expliquei. É melhor ligar. Tirou o telefone do gancho e disse: Lamai, ligue-me já com o Dr. Reynolds. Rápido. Agnes, o teu pai está? Oh, meu Deus. Onde é que ele está? Diga-lhe, por favor, que venha para cá assim que chegar. Por favor. É urgente. Não havia necessidade da tia se identificar. Em Macomb as pessoas conheciam as vozes umas das outras. O Atticus saiu do quarto do Gen. Assim que a tia desligou, o Atticus tirou-lhe o telefone das mãos. Bateu no gancho e disse: Lamai, ligue-me com o xerife, por favor. E Atticus finge. Alguém atacou os meus filhos. O Gen está ferido. Entre a casa e a escola. Eu não posso deixar o meu filho. Vá até lá por mim, por favor, e veja se ele ainda anda por lá. Duvido que o vá encontrar agora, mas se o encontrar gostaria de ver a sua cara. Agora tenho de ir. Obrigado. Atticus, o Gen está morto. Não, Scout. Cuida dela, irmã, disse, enquanto descia o corredor. Os dedos da tia Alexandra tremiam enquanto tentava tirar o tecido e os arames esmagados e enrolados à minha volta. Está bem, querida? Não parava de perguntar, enquanto tentava me libertar. Foi um alívio sair daquilo. Já começava a sentir os braços dormentes e reparei que estavam cheios de pequenas marcas hexagonais. Esfreguei-os e ficaram melhores. Tia, o Gen está morto. Não, querida. Ele está inconsciente. Só saberemos a gravidade dos seus ferimentos quando o Dr. Reynolds chegar. Jean-Louise. O que aconteceu? Não sei. Ela não insistiu. Depois trouxe-me alguma coisa para vestir. Se nessa altura eu tivesse pensado com alguma clarividência, nunca a teria deixado se esquecer do seu gesto. Atabalhoada, tinha me trazido meu macacão. Veste isto, querida, disse ela, entregando-me a roupa que mais detestava. Correu de volta para o quarto do Gen e depois veio até onde eu estava, no átrio. Acariciou-me de leve e voltou para o quarto de Gen. Um carro parou em frente da casa. Conhecia o som dos passos do Dr. Reynolds. Final da parte 30.